A alimentação está presente na vida de todos, e é importante nós termos conhecimento das consequências de uma má alimentação. Por isso, escolhemos esse tema, pois, além de abordar importantes temas sobre alimentação, também nos dá a chance de talvez conscientizar as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, principalmente agora em tempos de pandemia. Nós, então, listamos alguns problemas de saúde causados pela má alimentação, para mostrar que sim, a alimentação faz a diferença. O ser humano tem a necessidade de se alimentar, porém, uma má alimentação pode ocasionar problemas de saúde. Você sabe quais? Um dos problemas de uma má alimentação é a gastrite, que é uma inflamação no revestimento do estômago. Ela pode durar pouco tempo, na chamada gastrite aguda, ou pode durar meses e até mesmo anos na chamada gastrite crônica, que ocorrem devido à ingestão de grande volume de alimento e com grandes espaços de tempo entre as refeições. Existem diversos fatores que causam a gastrite, mas alguns alimentos que podem causar a gastrite são frituras, refrigerantes, bebidas alcoólicas e gasosas, café, frutas ácidas como limão e laranja e etc., conservas em geral como molho de tomate, mostarda e ketchup, e alguns sintomas da gastrite são indigestão, queimação e azia, náuseas, vômito, perda de apetite e dores abdominais. A obesidade é um acúmulo excessivo de gordura no corpo que ocorre quase sempre quando a pessoa ingere mais calorias do que queima. Assim, quando você come mais do que gasta, você acaba ganhando peso e engordando. Isso tem a ver com hábitos alimentares que, por sinal, a família pode sim influenciar na formação deles. Como, por exemplo, se a família for obesa ou acima do peso, você tem sim mais chances de também ser. Com isso, temos uma pesquisa feita pela PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, que diz que o percentual de pessoas adultas obesas no Brasil foi de 12,2% em 2002 para 26,8% em 2019. E não é só isso. No mesmo período, as pessoas com excesso de peso foram de 43,3% para 61,7%. Um aumento e tanto, né? Bom, mas o que pode ajudar a ocasionar uma obesidade? Existem algumas causas médicas para a obesidade, como a síndrome de Prader-Willi ou a síndrome de Cushing, mas elas são muito raras, por isso, vamos ver alguns dos principais tópicos causadores da obesidade. O primeiro é a inatividade, ou seja, tem a ver com o sedentarismo, que é um estilo de vida que você acaba por não fazer muitas atividades físicas, o que faz com que facilmente você ingira mais calorias do que gasta. O segundo tópico fala de dietas não saudáveis e hábitos alimentares. Esse não tem muito segredo, tem a ver com o que você come ou o que você costuma comer. Se você come muitos alimentos calóricos e não consegue gastá-los depois. Existem também alguns fatores que, junto com as causas, podem gerar uma obesidade. O primeiro é a genética. Os seus genes podem sim afetar a quantidade de gordura que você armazena ou como ela é queimada. Por isso que existem pessoas que comem e não engordam quase nada, diferente de outras que comem e engordam muito. Outro fator é a gravidez. A mulher ganha muito peso durante a gravidez e muitas mulheres têm dificuldade em perder esse peso, por isso tendem a se tornar obesas. Alguns medicamentos também podem fazer você ganhar peso, como antidepressivos e medicamentos para diabetes. E quais as complicações que a obesidade pode causar? Devido à obesidade e ao peso excessivo, você pode ter limitações de movimentos, colesterol alto, hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, depressão e baixa autoestima, além de doenças respiratórias, como a asma. Muitos problemas, não é mesmo? Como fazer então para evitar tudo isso? Bem, é simples. Primeiro você deve adotar uma alimentação mais saudável, ingerindo mais frutas e legumes e evitando comidas calóricas e bebidas gasosas como refrigerantes. Você também pode fazer exercícios físicos ou adquirir um hobby que faça você se movimentar, como jardinagem ou uma caminhada de manhã. Fácil, viu? Agora que sabemos tudo isso sobre a obesidade, como saber se estamos acima ou não do peso? Para isso, existe um cálculo chamado IMC, Índice de Massa Corporal, e uma tabela que mostra o seu peso de acordo com o valor do seu IMC. A fórmula é bem simples e você pode fazê-la agora mesmo. Basta você pegar sua altura ao quadrado e depois dividir pelo seu peso. Pronto, você tem seu IMC. Desnutrição. A desnutrição é causada pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes. Conforme a gravidade, ela é dividida em primeiro, segundo ou terceiro grau. O primeiro grau é leve, entre 10% e 25% abaixo do peso ideal para a idade do indivíduo. O segundo grau é moderado, entre 25% e 40% abaixo do peso ideal.
O terceiro grau é grave, de 40 ou superior abaixo do peso ideal. Alguns nutrientes que podem estar em deficiência em caso de desnutrição são ferro, cálcio, vitamina A, vitamina E, vitamina C e vitamina D. A desnutrição em adultos apresenta alguns sinais, como cansaço, falta de energia, sistema imunológico fraco, diarreia persistente e depressão. Desnutrição infantil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a desnutrição contribui com mais de 1/3 de mortes de crianças no mundo, apesar de raramente ser listada como a principal causa. Nos anos 70, cerca de 30% das crianças entre 5 e 9 anos estavam com déficit de altura no Brasil, um forte indicador de desnutrição de longa data na infância. Outros sintomas da desnutrição infantil é a incapacidade de crescer dentro da taxa esperada e mudanças de comportamento, como se sentir irritado, ansiedade ou letargia, e mudança na cor dos cabelos e cor de pele. Geralmente, crianças de família de baixa renda têm maior risco à desnutrição. O desmame precoce também é um dos fatores. Um filme que indicamos é O Mínimo para Viver, filme de 2017 que está na Netflix. Ele fala sobre uma jovem que tem a doença anorexia e ela está sem perspectiva de se livrar da doença e ter uma vida feliz e saudável. A moça passa a ter o dia sem esperanças. Porém, quando ela encontra um médico não convencional que a desafia a enfrentar sua condição e abraçar a vida, tudo pode mudar. Concluímos então que uma boa alimentação pode sim fazer total diferença na nossa vida, influenciando quem somos e como agimos, e que muitas vezes a falta dela pode causar sérias consequências como as listadas acima. E também a nossa alimentação pode ser influenciada pelo meio em que vivemos, assim como a nossa situação financeira.